privilégio de estar aqui mais uma vez nesta manhã, também com o pastor Gilson, pastor Angélica. O irmão Anderson esqueceu de apresentar o Aleph, está com camisa do Super-Homem. Então tem aqui o Áquila, né? Tem o Aleph e também tem a Cíndia, a sobrinha aqui. Ainda vamos ter um almoço especial hoje, também uma reunião ainda com os meus discípulos pastores. E está sendo assim, né? Muitas emoções. Diria uma pessoa famosa desse Brasil, são tantas emoções. Mas é uma mistura muito grande, né? De altos assim, de um extremo ao outro. Mas nós temos tanta certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus, e por isso a paz do Senhor está reinando no nosso coração, de uma forma assim que realmente vai acima, além de todo entendimento. Eu quero ministrar uma palavra aqui, muito simples mesmo. Não sei se seja a mensagem mais simples que eu já ministrei, mas vai ser bem simples. Porém, eu tenho aprendido que coisas que eu julgava um pouco pejorativas quando eu ouvia as pessoas falarem ao meu respeito, hoje eu valorizo muito, porque muitas vezes eu ouvi de pessoas, depois de uma ministração, nem tanto aqui, mas por onde eu tenho andado, as pessoas chegavam para mim e falavam: pastor, poxa, palavra muito simples, né? E eu pensava assim: poxa, me esforcei tanto, estudei tanto, né? Corri tanto, orei tanto, para depois alguém chegar para mim e falar: poxa, mas que palavra simples. Mas hoje eu estou muito mais tranquilo, porque Jesus pregava de uma forma muito simples, não é verdade? Apesar que Ele, Deus encarnado no homem, Criador de todo o universo, eu fico muito impressionado com os tamanhos das coisas, né? Por exemplo, nós temos hoje na nossa galáxia, que é a Via Láctea, bilhões de estrelas. Não são planetas não, são bilhões de estrelas. Mas no universo conhecido, existem bilhões de galáxias. Então, vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Do outro lado, se você pega uma retroescavadeira e você pega uma pasada daquela de uma terra fértil, você naquela pá de uma retroescavadeira, sei lá como se chama isso, naquela pá você tem mais organismos vivos do que seres humanos sobre a face da terra, mais que 7 bilhões de organismos vivos numa pá de uma retroescavadeira. Isso. Então, esse Deus que criou tudo isso, encarnado num homem, Ele com certeza teria o direito e a capacidade de nos falar de coisas extraordinárias, de nos falar de coisas profundas, de coisas minuciosas, de coisas gigantescas. Mas Jesus falava de homens, saiu um homem a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, e foi caminhando nesse jeito, tanto que ele foi um escândalo para a sua época. Os religiosos daquela época não conseguiam encaixar Jesus, porque eles esperavam o Messias, mas não daquele jeito. Jesus era muito simples, e eu tenho descoberto o poder de Deus na simplicidade, sabia? Não precisa fazer coisas extraordinárias, coisas que ninguém nunca viu. Deus habita nas coisas simples, sabia? E por isso, graças a Deus, tem jeito para nós, não é verdade? Outra coisa que as pessoas sempre falavam de mim, que eu achava meio esquisito, que eu sou muito ingênuo. Eu falei: poxa, ingênuo é meio bobão, não é verdade? Assim, meio bobinho, e o cara acredita em tudo, o que os outros falam, é meio infantil. Mas graças a Deus eu descobri que a minha ingenuidade tem me livrado de tantas ciladas.
A minha ingenuidade, creio que tem sido uma das razões, porque, pela graça de Jesus, eu tenho sido tão abençoado. Porque eu leio a palavra de Deus e eu levo a sério. Eu falei, desse jeito, então eu vou começar a fazer. O homem pregou, está dentro da palavra de Deus, eu vou fazer. Eu acho que é por isso que a minha vida foi tão transformada, através de uma vida como o pastor Walter, que falou sobre dízimo, sobre semeadura. Desde que ele falou, eu estou fazendo, da forma mais ingênua que eu posso. É desse jeito, então eu vou fazer. Tem outros que ficam pensando, não, mas eu acho, não, eu penso, eu não faz sentido, eu não quero, pá. Mas graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus pela minha ingenuidade. Tem me levado longe e tem mantido o meu coração dentro do possível puro diante de Deus. E quem subirá ao Monte Santo do Senhor? São os de mãos limpas e de coração puro. Glórias a Deus por isso. Então hoje eu quero ministrar uma mensagem bastante simples, mas creio eu, em nome de Jesus, que vai ser ungida pelo Espírito Santo, e você vai sair daqui com algo palpável para mudar a sua vida. Tive uma experiência muito interessante, na última conferência que eu ministrei, na conferência estadual do Rio Grande do Sul, sobre a visão do MDA, e foi uma conferência, olha, eu me arrisco, eu trabalho no MDA faz 15 anos, eu me arrisco que foi a melhor conferência que eu já participei, em todos esses anos que eu tive o privilégio de ministrar. E foram palavras tremendas, muito, muito fortes e muito bem feitas. A maioria, na verdade, eu fui o único pastor que não era do meio batista, e quem conhece o meio batista sabe que os batistas eles têm uma formação muito elaborada, eles têm uma formação muito bem feita. Então foram ministrações muito poderosas e muito bem elaboradas. Eu fui muito impactado. Pastores de primeiras igrejas batistas, que também tem outro destaque no meio batista, ministrando, inclusive um deles, já nós vamos falar dele, vai estar aqui na nossa conferência agora em julho, pastor Domingos de Marília, em São Paulo, um homem que eu nunca vi outro igual, viu? Você vai ser impactado, ministrado, transformado através da vida dele, eu creio em nome de Jesus. Mas você sabia qual foi a palavra mais marcante daquela conferência? Aliás, ficou uma frase gravada no coração, pulsando no coração e na cabeça de todo mundo. E a frase foi o seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa. Todo mundo, pastor, o que é isso? Não sai mais da minha cabeça o negócio. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa. E todas aquelas outras pregações que foram tremendas, tudo anotado, de 23 pontos, de 4 pontos, de 6 pontos, estão gravados no iPad, no caderno de anotação de alguém. Mas todo mundo saiu de lá. Alguém tem que fazer uma coisa, alguém tem que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa. Que você saia daqui hoje só com uma frase. Que você não fique impressionado com a eloquência das minhas pregações, mas que o Espírito Santo grave algo palpável, que de fato vai fazer uma diferença na sua vida, em nome de Jesus. Então, queridos, você sabia que eu ainda quero me aprofundar muito mais nessa questão que eu quero mencionar só agora. Você sabe que o reino de Deus, ele funciona muito diferente do sistema do mundo. Tem surgido nos últimos anos algo que eu penso que eu já tenho buscado bastante tempo, que se chama cultura do reino de Deus. Existe até uma banda famosa, um movimento, aliás, famoso hoje, principalmente nos Estados Unidos e no mundo todo, que se chama cultura de Jesus, Jesus Culture. Porque existe uma cultura totalmente diferente do sistema do mundo dentro do reino de Deus. E me parece que algumas pessoas não têm consciência disso, eles querem trazer coisas da cultura do mundo, do sistema do mundo para dentro da igreja e nunca vai funcionar. É certo que nós somos os mesmos seres humanos, nós temos as mesmas
reações a certas coisas, mesmo dentro de sistemas diferentes. Por exemplo, ontem, quando uma pessoa gosta de algo, ela aplaude, ela grita, ela dá uns pulos, não é verdade? Sim ou não? Então ontem estávamos aqui dentro da cultura do reino de Deus, mas porque a gente está gostando, a gente aplaude, a gente pula, a gente dá um grito, mas não confunde aquilo com os gritos que a Cláudia Leite recebe quando ela dá um show, apesar que as pessoas também expressam de alguma forma, mas nós estamos dentro de uma cultura diferente, e porque algumas pessoas do reino de Deus não conseguem entender, eles acham que aconteceu ontem à noite aqui, é coisa do mundo, mas não é. Importa o que sai do nosso coração. Quando a gente dá um grito de júbilo, quando a gente manda um beijo para Jesus, é diferente das pessoas que mandam um beijo para o Roberto Carlos, é diferente. Tem a ver com culturas diferentes, tem a ver com fontes diferentes. Existe uma diferença entre o sistema do mundo e a cultura do reino de Deus. Eu quero me aprofundar mais nos próximos tempos sobre essa questão da cultura do reino de Deus. Que em alguns aspectos é muito parecida, mas do outro lado é completamente oposto. Às vezes aparece que é um pouco igual, mas outros são bem opostos. Aliás, a cultura do mundo é totalmente oposta à cultura do reino de Deus. O irmão Anderson, achei interessante nessa questão, fala aqui com o irmão Anderson. Mas ele falou sobre a área financeira. Se você quer entender que a cultura do reino é totalmente diferente do sistema do mundo, a área financeira é ótima para você entender isso. No mundo diz, retém para você ter. No reino de Deus, ser generoso, a alma generosa, ela prosperará. É dando que se recebe, mas isso é loucura para o sistema do mundo. O sistema do mundo sou eu. E se uma pessoa não for tão egoísta, quem sabe ainda a sua família, mas também só os seus filhos, porque primo, tio, pá, já está fora, é só para mim. No reino de Deus é dando, é se gastando de boa vontade em prol dos outros. Culturas diferentes. Nos relacionamentos. Aqui no Brasil, na Suíça não é tanto assim. Mas no Brasil é muito difícil uma pessoa de um sexo se relacionar de uma forma saudável com o sexo oposto. Já logo entra a maldade, o cara está afim, e a menina está querendo alguma coisa. Mas queridos, no reino de Deus, todos nós fomos feitos irmãos. E eu posso ter comunhão verdadeira com uma irmã, sem ter algum pensamento, sem tirar a roupa dela nos meus pensamentos. Eu posso abraçar uma mulher com todo o amor, abraçar do jeito cristão, sem e amor do meu coração sincero fluir para a vida dela. Eu posso fazer isso, mas é muito diferente do sistema do mundo. Uma vez nós fizemos um festival de sorvete aqui, que tinha os irmãos do Projeto ID aqui, nos alegrando com um grupo de pagode, né? E um convidado veio aqui, no final eu perguntei ele, e aí, você gostou? Eu falei, pastor, eu gostei demais. Por quê? Porque aqui ninguém mexeu com minha esposa. Eu achei tão estranho, porque a gente está tão acostumado com a cultura do reino de Deus, não é verdade? Que você vai num lugar e eu não preciso ficar de xerife em volta da minha esposa. Eu falei, olha, ó. A gente está tão livre, não é verdade? Que a gente não precisa ficar com metralhadora em volta da nossa filha de 15 anos, porque todos já estão... Mas chamou a atenção dele, porque ele poderia ter falado, olha, o sorvete foi gostoso, gostei do grupo de pagode, mas ele falou, eu gostei daqui porque ninguém mexeu com minha esposa. Tem a ver com culturas diferentes. Eu amo a cultura do reino de Deus. E às vezes, por a gente viver tanto dentro dela, a gente esquece como as coisas estão lá fora, não é verdade? A gente acha que o mundo ainda tem jeito.
o mundo está melhorando. Eu não quero te convidar a você participar de uma festa do mundo. Mas só lembre como eram as coisas quando você não era cristão. E valorize o que você tem hoje em nome de Jesus. Queridos, no sistema do mundo, aliás, eu preciso ainda falar, o sistema do mundo é contrário ao sistema e à cultura do reino de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, ou com o sistema do mundo, ou com Deus que domina o mundo, é inimizade com Deus? Tiago 4, 4. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem cinza entre o preto e o branco. Ou você é, ou você não é. Ou você é amigo do mundo, então automaticamente você se institui inimigo de Deus. E se eu pergunto aqui quem quer ser inimigo de Deus, ninguém quer. Mas tem gente que se faz, inconscientemente, às vezes conscientemente, inimigos de Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Existe um sistema de valores muito diferente nestes dois ambientes. Uma grande mudança de mentalidade aconteceu em minha vida quando eu fui confrontado pela primeira vez com este contraste de valores. Foi quando eu era um recém-convertido, comecei a ler a Bíblia como se lê um livro, comecei pela capa, pelo primeiro livro e fui caminhando. Quando eu cheguei no livro de 1 Samuel, capítulo 16, eu encontrei uma história que eu achei até mesmo engraçada, porque Deus tinha rejeitado o rei Saul, e comissionou o profeta Samuel, o vidente, o último juiz Samuel e o primeiro profeta Samuel, para ir para a casa de alguém para ungir o novo rei. Mas Deus não dá exatamente o plano todo, Ele só vai para a casa de Jessé. Eu vou te mostrar quem é. Ele chega lá, e por o profeta não saber quem seria o próximo rei, ele organiza algo que eu chamo de desfile de filhos de Jessé. E Jessé era um cara muito, na visão do MDA, ele estava debaixo da unção de multiplicação, tinha um monte de filhos. E começa o desfile. E entra o primeiro, o primogênito, o mais velho, o mais formado já. E ele entra e Samuel, o grande vidente, eu nem gosto dessa palavra, mas é a palavra que a Bíblia usa para descrever, porque ele via as coisas no mundo espiritual, uma coisa impressionante. Samuel sentado, olha para esse camarada e fala assim: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Ele pega no chifre, que é onde estava o azeite da unção, e quer ungir ele, só que Deus fala com ele. E essa fala, ela mudou a minha vida. Essa pequena frase que Deus fala, mudou a minha vida. Eu também creio que mudou a vida de Samuel. Porque Deus fala para Samuel, no versículo 7, está registrado isso lá, em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. Então olha só, culturas diferentes, Deus fala, o homem vê as aparências, o que está aparente diante dele, mas Deus vê o coração. Às vezes me dá vontade de entrar nessas academias, não aquelas que realmente querem assim, cuidar do corpo, mas aquelas que o desfile é mais importante do que a própria malhação. Eu tive uma experiência interessante, quando a última vez a minha mãe, hoje já com 84 anos, esteve aqui no Brasil.
E a gente passou na frente de uma academia dessa e tinha mulheres saindo. E a minha mãe, na maior inocência, ela perguntou para mim assim: Ralph, aquela é uma prostituta? Eu falei: não, mãe, infelizmente é assim que as mulheres se vestem aqui quando vão para a academia. E eu nem sei o que elas fazem lá dentro da academia, porque me parece que o desfile na rua é mais importante do que ir para a academia, não é verdade? Mas olha só, às vezes me dá vontade de ir nessas academias e falar assim: ei, gente, o homem vê o que está perante os olhos, mas Deus, Ele olha o coração. Mas são os sistemas do mundo. O sistema do mundo em contraste à cultura do reino de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E às vezes me dá vontade também de falar para aqueles que crente sempre tem que andar alinhado. Pastor não pode andar de bermuda. Tudo bem, eu estou aqui em cima, nós estamos numa reunião pública, e obviamente eu me visto assim, de uma forma decente, até mesmo agradável, eu gosto. Mas queridos, uma vez eu fui expulsar um demônio, já de noite, aliás de dia, eu estava no mutirão, na minha casa, e a pessoa tocou na minha casa e eu fui lá. Só que mutirão é assim, eu estava com até aqui sujo de concreto e coloquei uma camisa. Quando eu cheguei lá, cara, nitidamente eu percebi as pessoas olhando assim: pastor? Mas não pode ser pastor esse aí. O pastor anda, primeiro, pastor tem que ser baixinho, barrigudo e careca. Esse aqui não é. Pastor tem que ser meio feinho, esse aqui é um bonitão. E a forma como eu estava vestido não estava condizendo com o padrão religioso daquela turma que estava lá. Mas graças a Deus, o homem vê o que está perante os olhos, mas Deus olha o coração. Um dos maiores segredos da minha vida cristã, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende a sua vida. Um dos maiores segredos da minha vida cristã. E da minha permanência como pastor e também como servo do Senhor, em nome de Jesus, eu vou terminar bem a minha carreira. Eu vou chegar no final cheio da alegria do Senhor no meu coração, em nome de Jesus. Eu vou durar mais 40 anos, mais cheios da alegria do Senhor, porque eu aprendi a guardar o meu coração, em nome de Jesus. Crendo, sabendo que Deus olha o coração e não as aparências, amém? Agora, queridos, olha só, o sistema de valores é muito diferente no reino de Deus do que no mundo. E eu confesso que um dos maiores obstáculos da minha vida sempre foi de entender isso. De entender o valor que eu tenho e que você tem, que um ser humano tem no reino de Deus. Eu creio que vem de uma situação que vivi com meu pai, principalmente. Aliás, as situações que eu não vivi com meu pai, porque ele foi embora antes que eu nascesse. E uma vez que a gente se encontrou, quando eu tinha 9, 10 anos, ele derramou uma fala muito forte sobre minha vida, de desvalor, de lixo. Isso mexeu comigo e quando eu encontrei com Jesus, aliás, quando eu fui encontrado por Jesus, eu tive uma grande dificuldade, e às vezes até hoje eu tenho, de aplicar a cultura do reino de Deus à minha vida, que eu tenho, o sistema de valores que o reino de Deus tem a respeito da minha vida. Mas eu descobri ao longo da minha caminhada que muita gente tem o mesmo problema. Porque nós estamos olhando para nós mesmos através do sistema do mundo, mas o sistema do mundo valoriza as aparências. Mas Deus vê o coração. Confesso que às vezes até hoje eu tenho uma dificuldade de enxergar o valor que eu tenho. Quando eu recebo homenagens como terça-feira agora, ou quinta-feira lá no Irajá, ou quando pessoas vêm, ou escrevem e-mails como eu tenho recebido, eu fico com toda sinceridade, eu fico constrangido. Teve até pessoas que na terça-feira depois me perguntaram se eu estava bem, porque eu fico todo assim,
fico desconcertado. Por isso eu sempre falo, a maior dádiva que eu recebi de Jesus, maior de todas, não foi uma casa, não foi um carro, e talvez não fique escandalizado, mas não é nem minha família. O maior, isso tudo depois é consequência. A maior dádiva que recebi de Jesus foi receber valor. Eu e você, nós fomos valorizados, nós somos valorizados por Deus. Um dia eu consegui aceitar isso. Eu não sou um acidente do destino, e você também não. Eu não sou simplesmente o resultado de uma relação íntima de duas pessoas, de dois seres humanos, e eu fui o espermatozoide que venceu. Yes! Eu e você, nós fomos planejados por Deus. E antes que esse mundo, esse universo que nós conhecemos, que é tão grande, inimaginável à nossa mente, antes que tudo isso foi formado, Deus já tinha um plano para a sua vida e para a minha também. Um dia eu pude aceitar isso, mas confesso, continuo lutando com isso, com esse pensamento. Todos nós temos as nossas áreas fracas, e com certeza essa é uma minha. Que às vezes caí no buraco, graças a Deus por minha esposa, que de vez em quando, com muita sabedoria e com firmeza, me tira desse buraco. Que às vezes achar que eu não sou ninguém, que eu não sirvo para nada, que eu sou um acidente da natureza. Mas eu não sou, graças a Deus. Mas o que eu faço agora? Eu fui regenerado, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que eu faço agora? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, o que a gente faz agora? Coisas tremendas aconteceram com a gente quando nós entregamos nossa vida para Jesus, não é verdade? Nós fomos tirados do império das trevas, fomos transportados para o reino do seu Filho amado, e aqui estamos, remidos, lavados, regenerados pelo sangue e pelo amor de Deus. E o que a gente faz agora? Outro dia tivemos uma experiência muito interessante e engraçada com meu filho Daniel. Vocês sabem, a gente adotou essas duas crianças, então muita coisa a gente está ensinando ainda para eles. E algumas coisas de educação. Então a minha esposa falou, olha, quando vocês chegam da escola e vocês entram na igreja, vocês falam assim, boa tarde, né? Porque eles chegavam assim, todo mundo falava boa tarde, e eles passavam direto. Então, volta, fala assim, boa tarde. Então, Daniel aprendeu. Aí abriu o portão, entra Daniel. Tinha uma turma, né? O pastor Márcio estava lá, tinha uma turma lá na frente, aqui da cantina. E ele entrou assim, todo jogadão. E aí, gente, boa tarde! Aí todo mundo, boa tarde. Aí ele ficou assim, aí ele voltou para a mãe que estava vindo atrás. O que eu faço agora? Então, nós fomos agora alcançados pela graça de Jesus. Nós entendemos que nós temos valor para o reino de Deus. Mas o que a gente faz agora? Né? Poxa, que bom que estamos aqui. Mas às vezes dá vontade de falar assim, e o que eu faço agora? Quantos já se perguntaram, o que eu faço agora? Porque no domingo passado, 42 pessoas aqui, só aqui, mais 5 em Jardim, mais 2 em São Pedro, entregaram sua vida a Jesus. Acabou de acontecer isso com eles. Mas o que a gente faz agora? Abre a sua Bíblia em João capítulo 6, uma passagem muito conhecida. João capítulo 6. A multiplicação dos pães, peixes, aliás, a primeira multiplicação. Podemos ler? Versículo 1 em diante.
Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Okay. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Quero fazer algumas considerações dentro desse texto. Primeiro, os discípulos estavam numa jornada bastante apertada. Já Jesus sempre seguido e às vezes até perseguido pelas multidões. E muitas vezes eles estava faltando tempo para eles terem um tempo de qualidade com Jesus. Mas aqui no versículo 3 diz o seguinte: então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa dos judeus. Então, olha só, eles estavam num momento muito legal, muito profundo, muito gostoso, porque Jesus, eles atravessaram o mar, né, um grande lago, na verdade, é chamado de Mar da Galileia, mas não é um mar, é água doce, é um grande lago. Eles atravessaram num barco e nem todo mundo tinha barco, então só foi um pequeno grupo, e ele subiu um monte lá e se assentou com os discípulos. Poxa, quantos gostariam de ter um tempo assim com Jesus? Aliás, você pode ter todo dia, sabia? Na hora que você quiser. É só tirar o seu tempo sozinho com Deus e você vai ter um tempo desse. Mas, claro que isso aqui era um momento especial. Eles finalmente estavam sentados só com seus discípulos, conversando, discipulando, ministrando sobre eles. E daqui a pouco vem chegando a multidão. Eu espero, queridos, que durante esses anos aqui em Cabo Frio, nós conseguimos despertar você para a realidade que existe um mundo que gira em sua volta. Quando nós chegamos aqui em Cabo Frio, me parecia que muita gente, e até uma coisa boa, mas tinha muito orgulho de ser cabo-friense. Tinha até assim, primo pobre aqui do lado, mas nós somos os tais, né? Cabo Frio, cabo-friense, vou sair daqui nunca. Não, esse aqui é minha terra amada. Que bom que você ama a sua terra. Que isso não gere orgulho no teu coração. Como ter nascido na Alemanha, vivido na Suíça, não gerou no meu, em nome de Jesus. Mas, espero que nesses 8, 9 anos que nós gastamos aqui, de alguma forma a gente pôde contribuir para você entender que existe um mundo que gira em sua volta.
As bandeiras de alguns países estão aqui. Se eu perguntasse você agora, quais são essas bandeiras, você conseguiria responder? Tem gente que acha que, aqui o irmão está aqui porque o posto médico aqui, ó. Mas é a bandeira da Suíça. E essa ali, a bandeira do Uruguai ou da Argentina? Olha que é bem do seu lado. Quantos acham que é da Argentina? Levanta a mão. Quantos acham que é do Uruguai? Levanta a mão. O restante prefere não opinar, né? Ficar na área neutra. Não, pastor, eu sei, mas eu não quero humilhar meu irmão aqui do lado. E aquela lá? É da Inglaterra? Não, é da Austrália. E agora, a mais difícil lá, a próxima? Croácia. Depois Portugal, todo mundo sabe. E aquele lá atrás, ó. O segundo maior país de todo o planeta, a Rússia. Coreia do Sul. Essa aqui é Cuba ou é Chile? É França. E, essa é muito difícil, o Brasil. Mas, queridos, existe um mundo que gira em nossa volta. Existe um mundo, porque aqui a Bíblia diz, olha só, aqui no versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Eu quero te falar uma coisa, o reino de Deus, a cultura do reino de Deus exige de nós que a gente levanta os olhos para enxergar quem está em nossa volta. A cultura do reino de Deus é anti-egoísta. O sistema do mundo fala eu, e depois também a minha esposa e os meus filhos. Tem até pessoas, almas nobres, que dariam a sua vida pelos seus filhos, mas tem outras pessoas que nem pelos seus próprios filhos dariam a sua vida. Porque sou eu. A cultura do reino de Deus é valorizar os outros da mesma forma como nós amamos a gente. E às vezes a Bíblia até nos ensina a considerar em autoestima, ou até maior do que a nós mesmos, completamente diferente. Cultura do reino de Deus, sistema do mundo. A primeira coisa que aconteceu aqui, que Jesus levantou os olhos e enxergou as multidões. Você tem enxergado em sua volta, pelo menos a sua rua? Você já percebeu que tem gente morando em sua volta? Você percebeu que você faz parte de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, que é um país continental? Espero que você nesses anos entendeu que Deus quer lhe abençoar, muito, muito. Mas que essa bênção vem com propósito. Para ser para você. Mas para você também ser uma bênção para outras pessoas. Eu não consigo aceitar que jovens não vêm numa conferência como nós acabamos de ter, por falta de dinheiro. Eu não consigo aceitar isso. Não porque, primeiro, o jovem tem que ter atitude. Mas nós temos pessoas em nosso meio que pode pagar para 10 jovens e não vai nem fazer cosquinha nele. É R$30, então toma, R$300. Não vai fazer nem falta. Nós temos que aprender a cultura do reino de Deus. Sabe, em nome de Jesus, você não vai se esconder em algum canto e comer nessa história os 5 pães e 2 peixinhos sozinho. Porque eu tenho visto isso às vezes. Falei, caramba, a multidão é grande aqui, hein? Só tenho 5 pães, 2 peixinhos. Gente, vou no banheiro, já volto, tá? E lá no banheiro, em algum canto, tranca a porta. Aí sai de lá, ei, gente, que coisa, hein? Faltando pão aqui, né? Atitude egoísta no meio dos irmãos. Me lembro, a Lisa conta essa história até hoje. A gente foi num evento na comunidade da Zona Sul. A irmã da Lisa e o cunhado são pastores de lá, hoje estão nas Nações. Mas eu cheguei lá e eu estava com fome, cara, muita fome.
E o cara estava lá com um biscoito assim, pacote, tudo surrado assim, ele estava comendo, e percebi que ele ficou sem graça. E ele falou assim, servido? E eu estava doidinho para comer alguma coisa. Falei assim, querido, obrigado. E pá, peguei aquele pacote. Mas é coisa de gringo. Depois a Lisa me falou, Ralph, isso não se faz aqui no Brasil. Eu falei, mas por que ofereceu então? Mas tem gente que é só para ele. Eu confesso, pensa direitinho, por favor, seja sincero. Eu vou ser sincero comigo mesmo. Você tem 5 pães, 2 peixinhos. Você vê a multidão chegando. Você fala assim, rapaz, deixa eu guardar no fundo do bolso para ninguém nem perceber que eu estou com esse negócio. Porque se alguém descobrir, você é atacado aqui. Jesus levantou os olhos e ele enxergou a multidão. Você tem enxergado a multidão em sua volta? Às vezes me parece que a gente tem caído no erro do sonho americano evangélico. Minha casa, legal, casa própria, meu carro, meus filhos na faculdade, eu estou vencendo, glória a Deus, prosperando, e a gente não está enxergando o que está acontecendo em nossa volta. Hoje de manhã mesmo, eu acordei. Falei, rapaz, mas que correria que eu estou vivendo nesses últimos dias. Mas eu imediatamente falei, Deus, eu jamais quero reclamar. Comparado com bilhões de pessoas nesse planeta, eu estou tendo uma vida ótima, maravilhosa. Eu vou sair daqui, eu vou comer um churrasco. Bilhões, não são milhões não, bilhões de pessoas nem sabem o que é um churrasco. Eu vou comer um churrasco com meus melhores amigos. Eu sou uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa privilegiada. E não é por causa do churrasco, quem me entende, levanta a mão. Olha que interessante aqui no versículo 6. Aliás, ele faz uma pergunta, para Filipe, onde compraremos pão para tanta gente assim? E no versículo 6 é muito interessante, porque é um pouco raro versículos que mostram coisas que Jesus não falou, mas que estava no coração dele. Olha só que o versículo 6 diz, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Você sabia, eu descobri, que acontecem coisas na nossa vida que é só para a gente, pôr a gente à prova. Querido, capta essa aqui. Tem coisas que acontecem na nossa vida só para saber aonde está o nosso coração. Não é o diabo que está provando a gente, é Deus pondo a gente à prova. Só para saber aonde está o nosso coração. Às vezes na internet aparece aquele pop-up com aquela mulher assim, vem para o meu site. Você fala, está amarrado, diabo. Mas algumas coisas acontecem na nossa vida só para saber aonde está o nosso coração. Às vezes uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra que não é lícito, não é o diabo que está assim, toma, é Deus, e aí? O que você vai fazer agora? E a sua decisão que você toma é como uma bifurcação na sua vida e no seu ministério. Interessante, ele fez essa pergunta para Filipe, mas ele já sabia, a Bíblia diz claramente, pois já tinha em mente o que ia fazer. E o que Filipe responde? Você vai ver que tudo isso tem a ver com aquilo que eu falei no início. O que Filipe respondeu? Ele falou assim, Senhor, 200 denários não vão dar conta para dar um pedaço de pão para cada um. Não é fartar não, é só dar um pedaço. Deixa eu te explicar, um denário era um salário, uma diária de um trabalhador braçal. Fosse um pedreiro, uma pessoa dessa. Então era o salário de um dia, uma diária. Então ele estava falando, olha, 200 dias trabalhados por uma pessoa dessa, sem gastar nada, a gente gastar tudo isso
deixa eu só te falar o que são 200 dias trabalhados. São de 9 a 10 meses de trabalho de uma pessoa. E Filipe fala assim, não vai dar conta de dar um pedaço de pão para cada um. Mas o que Filipe está dizendo é o sistema do mundo. Ele fala assim, olha, rapaz, mas é muita gente, e para muita gente tem que ter muito pão. Eu até queria saber qual seria a padaria que iria fornecer tanto pão de repente para uma multidão. Não sei como eram as indústrias de pão em Israel, mas é um pensamento meio louco, não é verdade? Mas ele fala assim, olha, uma pessoa pode se esforçar muito, mas não vai conseguir alimentar essa multidão. E às vezes eu tenho visto pessoas pensarem assim, mas o que eu vou fazer? Tudo bem, eu enxergo a multidão, eu enxergo a minha rua, eu enxergo o meu bairro, mas o que eu posso fazer? Tudo bem, eu posso me matar de trabalhar, mas que diferença vai fazer isso? Eu posso trabalhar, visitar muito, e papapá, mas eu não vou dar conta de todo mundo. Quantos habitantes tem em Cabo Frio? 180? Segundo o distrito junto, essas coisas todas, mas é muita gente, sim ou não? Sim ou não? A gente vai dar conta de todo mundo? Trabalhando muito, mas muito, dia e noite. Às vezes eu tenho que chegar para os meus discípulos, cara, descansa, cara, tira um dia da família, pelo menos uma noite da família, por favor. A gente trabalhando muito, visitando 100 pessoas por dia. A gente vai levar anos e anos para alcançar todo mundo nesta cidade. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu me desespero, porque lá tem 8, 10 milhões de pessoas. E como a gente vai? Vamos ganhar, a cidade é para Jesus. Mas como a gente vai fazer isso? 200 denários não vão dar conta de dar um pedaço de pão para cada um que está aqui. Aí veio outro discípulo, André. O cara, o Luciano Subirá, iria falar assim, eu acho que o cara teve uma suspeita profética. Porque o que ele fala não faz sentido nenhum. Ele chega para Jesus e fala assim, ô mestre, nós temos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? Mas por que André fala isso? Mas eu acho que teve uma suspeita profética. Eu acho que Jesus consegue fazer uma coisa com esse negócio. Mas ele mesmo já se chama realidade. Ele fala assim, mas 5 pães? Imagina uma multidão. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, fora as crianças, fora as mulheres. Então ele fala assim, mas aqui tem 5 pães. Imagina você diante de talvez 15.000 pessoas. E você olha assim para 5 pães, 2 peixes secos, e você fala assim, mestre, o que nós temos aqui para alimentar essa multidão são esses pães, esses peixes. Mas eu acho que ele olhou assim e falou, rapaz, que besteira que eu estou falando, mas o que é isso diante de tanta gente? Eu tenho visto, querido, que essa tem sido uma das maiores mentiras do diabo. A gente olha para a nossa vida porque o sistema do mundo de valor sobre nós é o que nós aplicamos. A gente olha para nós, olha para a nossa rua, sim, ok, pastor, acredito que gira um mundo em minha volta, mas tudo bem, legal, vamos ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas, mas aí cai na realidade, mas como que vai ser isso? Olha para mim, cheio de defeitos ainda. Quantos ainda tem defeitos aqui? Dependentes, cada dia que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, dependente do sangue de Jesus, como diz outro, bem grosso sobre nós, para lavar-nos dos pecados, e agora a gente desafia de ganhar multidões para Jesus, mas como que vai ser isso? Eu confesso para vocês, eu tenho me feito essa pergunta, o que é isso diante de tanta gente? Quem sou eu? O que é isso diante de tanta gente? 5 pães, 2 peixinhos. Poxa, eu tenho recebido tantas mensagens de apoio, esse aí, guerreiro, vai lá, a Europa é nossa, aleluia, a Suíça vai ser pouco. Mas na Suíça moram 8 milhões de pessoas. A Suíça vai ser pouca? Jesus! Aí Alemanha, Áustria, pai, vamos que vamos.
apóstolo das nações. Ele Mas aí eu olho para o espelho do meu banheiro. Eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Diante de tanta gente. Quem é você para mudar o mundo? Quem é você para alimentar multidões? Quem é você? Você é alguma coisa especial, por acaso? Você foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe ou você nasceu de uma relação sexual, como eu? Aí o diabo vem e coloca, quem é você? O que é isso? Cai na real, mano. Olha para você, olha para os seus defeitos. Quem é você para tanta gente? Nós estamos indo para a Europa, um chão duro. Eu tive uma surpresa muito desagradável. Não sei se você lembra, mas a Suíça estava na Copa. Isso por si só já é uma grande coisa. Mas o Ramadã, que é o período de jejum dos muçulmanos, todo ano eles jejuam 40 dias, caiu na Copa. Aí surgiu uma discussão se os muçulmanos iriam jejuar, porque obviamente iria interferir no rendimento deles, né, das equipes, das Arábias e de lá. Aí, para minha surpresa, eu vi uma reportagem que me mostrou que a metade da equipe da Suíça era muçulmana. A metade da equipe da Suíça era muçulmana. Eu não estou indo para... Outro dia uma pessoa escreveu para mim, sejam muito felizes na Suíça. Eu falei, eu não estou indo para lá para ser feliz, apesar que eu creio que no centro da vontade a gente é feliz. Mas eu não estou indo para lá para desfrutar da minha família, para ter uma vida boa. Eu estou indo lá para fazer a obra de Deus. Mas desde quando eu olho para o espelho e falei, mas o que é isso diante de tanta gente? Você agora é o salvador da pátria? Quantos já ouviram essa voz também? Falar para você, quem é você? O que você acha? Mas eu quero te falar uma coisa, aceita isso. Isso é o sistema do mundo, é o diabo gritando para você. A linguagem do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus é diferente, é oposto. Eu sei, porque eu discipulo essas pessoas, eu sei que os obstáculos e os gigantes que o pastor Márcio precisou matar e ainda precisa matar para assumir essa igreja. Eu sei das afrontas que o pastor Gilson e a pastora Angélica recebem quase diariamente, às vezes várias vezes ao dia, para liderar uma igreja que tem 145 grupos familiares. Ouvindo, o que é isso diante de tanta gente? O que você vai fazer? Você lembra de onde você vem? Você lembra da sua formação? Você lembra o que você ouviu dos seus pais? Você lembra o que teu tio falou a seu respeito? É isso que você é. Vamos ganhar Magé para Jesus, vamos. Mas daqui um pouco, cai a realidade. Mas o que é isso? Diante de tanta gente. Quem sou eu? 5 pães e 2 peixinhos diante de 15 mil pessoas. É uma piada. E desde quando eu falo para o diabo, é verdade, eu sou uma piada. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, e pela maior dádiva da minha vida, eu recebi valor. Eu fui valorizado. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, fruto que permaneça. Eu creio que nossas igrejas vão continuar crescendo muito. Mas só se a gente sai do sistema do mundo e vai para a cultura do reino de Deus. Nós, particularmente no nosso quarto, eu estou falando de mim, mas eu quero que você pense em você. Porque é uma das maiores mentiras do diabo, e que tem paralisado um número muito grande no reino de Deus. Nós damos mais crédito para as mentiras do diabo do que para as verdades de Deus. O reino de Deus diz, o menor virá a ser 1000 e o maior uma nação inteira.
sistema do mundo diz, você não é ninguém. Cultura do reino de Deus, mas com meu Deus eu salto muralhas. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O mundo diz, você não tem capacidade para mudar e nada para alimentar ninguém. Deus diz, coloque o pouco que você tem. O que é tão insignificante e desprezível para o mundo, nas minhas mãos, e eu o multiplicarei. Através de você eu vou alimentar multidões. Eu quero encerrar essa ministração e também quero encerrar o meu tempo como pastor dessa igreja. Continuo sendo o mentor do pastor Márcio, discipulador, mas hoje eu estou encerrando a minha atuação direta aqui na igreja. Eu quero fechar tudo isso mais uma vez com este versículo, que é um dos meus versículos favoritos da palavra de Deus, porque ele mudou a minha vida. Ele é a base daquilo que eu estou falando aqui com você. Ele que gerou tudo que existe hoje, porque a verdade um dia me alcançou. Eu comecei a me enxergar, sem altivez, sem orgulho, que eu sei quem eu sou e como eu sou dependente da graça de Deus. Mas eu comecei a me enxergar da forma diferente. Eu já mencionei ele aqui ainda há pouco, mas quero ler agora da forma correta para vocês. João 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.